Boa tarde, comunidade progressista do canal DCM TV, o canal do site de notícias diário do Centro do Mundo. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para você a live das 5. Seja muito bem-vindo ao canal DCM. Se é a sua primeira vez aqui, fique à vontade, comente no chat. Você vai ver que o pessoal é muito ativo. Você que já é nosso frequentador assíduo, cogite a possibilidade de se tornar membro nesta live. São 5 categorias, com certeza uma delas cabe no seu bolso. Você ajuda o DCM a financiar o seu jornalismo, porque o acesso é gratuito, mas a produção não. Peço que você já ajude afundando o dedo nesse like para que o próprio YouTube reconheça esse vídeo como interessante e distribua para mais pessoas. E você também pode e deve fazer isso. Compartilhe este link nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp ou então diretamente para uma pessoa que você gostaria que estivesse mais bem informada. Temos muitas notícias, além de uma entrevista espetacular com a deputada Maria do Rosário. Vai entrar daqui a pouquinho para falar com a gente. Deixa eu cumprimentar. Primeiro eu quero mostrar para vocês a nossa tabelinha, nosso menu de membresia aqui no DCM. Olha só, a partir de R$ 2,99 você já começa a contribuir. Se quiser fazer uma contribuição maior, todas dão recompensas, como, por exemplo, canequinhas decoradas assim, olha, são os emojis que a Sara Góes, a nossa artista, faz de todos os participantes aqui da equipe. Tem as frases mais ditas, todos esses emojis você pode usar aí no chat se você for membro. E o membro diamante ganha uma canequinha à escolha e uma camiseta, além de fazer parte do grupo diamante de WhatsApp, em que você fica pertinho de toda a nossa equipe de comentaristas frequentes. Deixa eu achar aqui, vou por esse aqui. E também de todos os membros diamante juntos ali, fazendo uma interação muito bacana, sugestões de pauta, dicas de manifestações, tudo. A gente se atualiza muito com esses membros, então convido a você a considerar essa hipótese. Se você não puder, curta o vídeo, compartilhe e verifique se você está inscrito no canal. Isso é muito importante. O DCM está finalmente completando 182 mil inscritos, igualando o número de inscritos do nosso primeiro canal, que foi censurado aqui no YouTube. Estávamos com 170 mil, tivemos que abrir um novo canal, que é este aqui, agora este é o oficial, e finalmente os dois estão pare, daqui a pouco esse aqui vai superar o outro, porque é o nosso mais ativo. Raquel Castro foi a primeira aqui, como sempre, abrindo a nossa porta, seja muito bem-vinda, Raquel. Jojo The Man está renovando sua assinatura, muito obrigada. Isso, geralmente, pessoal, acontece naturalmente, a renovação é automática se você mantém a sua conta do Google com uma forma de pagamento ativa. Qualquer dúvida quanto a isso, parece meio complicado quando eu falo, escreva aqui para mim, marilia@dcm.com.br, que eu ajudo com todo prazer. Fabiana da Silva está aqui, Lúcia Helena, Maria Cecília Ferreira, quem mais? Clary Fishberg, falando... se ele foi convidado para dar uma entrevista, Lula tem que ocupar este espaço. Tá a maior polêmica rolando hoje, como se a gente pudesse escolher se o Lula vai ou não vai dar entrevista ao Reinaldo Azevedo na Bandeirantes, né, na Band News FM, mas, e no canal do YouTube também, enfim, não cabe a nós, podemos opinar, é lógico, acho que esse debate está aberto, é importante, mas eu acho engraçado o jeito que ele fala. Ele deve ir sim, não deve ir não, como se a gente mandasse no Lula, né? Maria Cecília, já falei, José Carlos de Showcare, Jambeiro, que nome incrível. Quem mais está aqui? Lúcia Helena, eu já falei, Teixeira Nogueira, nossa parente. Deixa eu ver quem mais. Paulo Fernando de Carvalho, vamos entrando, vamos ficar à vontade, gente. Eu tenho que dar essa enroladinha para que a nossa convidada entre aqui com a sala cheia, porque tem muita coisa importante para falar com vocês. Dias difíceis estamos vivendo, né? O feriado de Páscoa chegando aí, super esquisitão, diferente de todos, mais parecido com o do ano passado. Luísa Copieter também está aqui, que é nossa membra. Então, eu vou dar muito boa tarde, já recebendo aqui o editor Vinícius Carvalho. E hoje, no finzinho da entrevista, vai chegar o Leandro Fortes para fazer uns comentários bacanas com vocês. Não percam, fiquem aí do começo ao fim da live, vão compartilhando, que tem muita conversa boa pela frente. Então, eu vou receber Vinícius Carvalho e a nossa querida deputada Maria do Rosário. Muito boa tarde, bem-vindos. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Maria do Rosário. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu quero agradecer já a presença da deputada, a aceitar essa nossa solicitação para conversar um pouco aqui. Eu vi que tem gente aqui nos comentários já falando para que dá 1 milhão de visualizações lá para o programa lá da concorrência, onde o Lula vai dar entrevista hoje, seria um soco na cara do golpismo. Acho que não. Acho que o soco na cara do golpismo seria dar 1 milhão de visualizações aqui para a deputada Maria do Rosário. Aqui no DCM, a gente precisa de mais de audiência do que eles. A mídia independente precisa de muito mais apoio de vocês do que a
a Jovem Pan, a Band News, que seja. Queria, assim, começar aqui desejando o meu pesar, meus sentimentos para todo mundo que está perdendo alguém por coronavírus nesse dia de hoje. Ontem foi o dia de recordes e no dia do recorde de óbitos no Brasil, o Bolsonaro decide diminuir o farmácia popular, que é fundamental para que a gente trate os sintomas do Covid-19, principalmente para quem está fazendo a quarentena dentro de casa. E é um governo que depois ele não quer que o chame de genocida. E ele pratica, ele dá esse passo largo nesse projeto, que é sim um projeto de genocídio, você acabar, reduzir o farmácia popular no dia de maior número de óbitos por coronavírus, é um ato simbólico, ainda mais quando isso se soma às comemorações da ditadura militar que eles tanto desejam, tanto fazem. Para isso, eu acho que não tinha convidada melhor para a gente falar sobre esse tema do que a deputada Maria do Rosário. A Maria do Rosário, acho que conhece bem o caráter desse pulha que preside o país, principalmente por conta de cenas horríveis que a gente já viu ele praticando. Eu lembro que eu estava no último ano do ensino médio, deputada, e eu vi uma cena, acho que foi inclusive onde você teve um início de atrito com ele, que foi quando o Jair Bolsonaro começou a espalhar pelo Congresso que quem procura osso é cachorro, sobre as pessoas que procuravam vítimas da ditadura. E eu lembro que aquilo ali marcou o meu final do ensino médio. E assim, mas eu fazia parte de uma geração, óbvio, que a gente não pode florear ou romancear tudo, mas eu lembro que ali no terceiro ano do ensino médio, eu e quase todos os meus amigos ficamos horrorizados com aquilo. Não existia, no início dos anos 2000, uma sociedade civil onde adolescentes exaltassem ditadura. Eu não sei o que aconteceu com esse país. Agora, já lhe desejando boas-vindas e boa tarde, eu queria que se você pudesse falar um pouco sobre esse projeto de diminuição do farmácia popular, nesse auge da pandemia, e também te perguntar como é na CCJ a convivência com uma figura lastimável como a Bia Kicis. Boa tarde, deputada. Boa tarde, Vinícius, obrigada pelo convite, boa tarde muito especial a Marília também, e a todo mundo que acompanha aqui o DCM. Valeu pelo convite mesmo, para mim é um orgulho estar aqui, eu acompanho o DCM e sei da importância da mídia independente, que tem autonomia para falar, e que começa, como Marília começou aqui, dizendo, se auto-colocando, se estabelecendo e dialogando com as pessoas que assistem e acompanham como progressistas. Eu acho que nós que defendemos a democracia, a liberdade, os direitos humanos, que não vacilamos no golpe em 2016, que não, se estivéssemos, muitos são jovens, como o Vinícius, mas se estivéssemos lá em 64 também não vacilaríamos de enfrentar aquela ditadura. Nós, hoje, com essas novas tecnologias, vemos com muita importância um canal como o DCM. Olha, Vinícius, primeiro que eu acho que a sua pergunta é a mais importante. O que aconteceu com esse país? Como é que esse país foi flertar com... E não só flertar, como é que ele aderiu, uma grande parcela da população aderiu a um líder fascista? E eu me pergunto isso muito. E respondo dizendo que não houve justiça de transição. Nunca. O Brasil nunca pensou sobre os processos sociais, sobre as suas elites, que o Gessé Souza diz que nem são elites, né, que são o atraso, ou elites do atraso, mas o Brasil nunca pensou os seus processos de construção de direitos, e mesmo em 85, a ditadura civil-militar, ela teve, no Brasil, ela foi a mais longa do nosso continente, e ela foi a que não teve, na sua finalização, um processo onde se desse um ponto final com a crítica e a responsabilidade dos torturadores. Então, a população não ficou sabendo. Grande parte da população viveu alienada do processo, do significado da ditadura, porque no período democrático se fez não o suficiente para construir uma cultura democrática de verdade. Então, isso estava latente, isso estava presente na burocracia estatal, na mídia, e nos poderes de um modo geral, na cultura que foi rapidamente solapada aí para uma cultura autoritária, né, e foi ajudado também, né, porque não é só a cultura que elegeu um Bolsonaro, mas é a mão do Moro, são as alianças espúrias, é o trabalho de um Dallagnol, é aquilo com o Supremo, com tudo,
de um golpe midiático que viabilizou o governo da Dilma, que era PT nunca mais, era esquerda nunca mais, e a gente está vendo o resultado agora daqui. Né? Então, Vinícius, eu me solidarizo também com todas as pessoas, eu acho que esse é um momento de muita dor para o Brasil, e essa dor seria grave em qualquer circunstância, porque esse vírus estaria aqui em qualquer circunstância, mas essa dor é ainda mais grave porque nós perdemos mais pessoas, porque nós somos o país do mundo com o maior número de mortos, o mais atrasado na vacinação, porque nós somos governados por este Bolsonaro genocida. Então, eu quero começar isso dizendo que a política determina, hoje, a vida e a morte. E é triste ver que determina, que acaba estabelecendo um caminho sem volta para muitos brasileiros e brasileiras. O fim da farmácia popular, gente, tem a ver com isso. Eles já estavam desidratando, tirando os medicamentos. A indústria de medicamentos, ela é quase toda uma indústria multinacional, uma indústria sob comando de grandes laboratórios. O Brasil teria toda a condição de produzir e de pesquisar, e lá no início da pandemia, no mesmo ritmo que outros grandes laboratórios, a Fiocruz, o Butantan e tantos outros, e as universidades, de um modo geral, e outros, enfim, laboratórios públicos, ou com recursos públicos, ou com interação entre o público e o privado, mas o Brasil teria condições de ter encontrado também uma vacina, não agora, no final, com essa polêmica que há, se a matriz da pesquisa é do Butantan ou não é, eu quero torcer que seja realmente do Brasil, eu torço pelo Brasil mesmo, né? Não pela camiseta da seleção brasileira, eu quero o Brasil mesmo, né? O Brasil do povão. E aí, Vinícius, quando tu fala isso, eu fiquei pensando que eles não deixaram ter pesquisa no Brasil, acabaram com a ciência, e pior, né? Não deixaram ter pesquisa, não deixaram comprar vacina, participar do projeto internacional da OMS, do consórcio internacional, nós nos atrasamos, nós não temos vacina para todos os brasileiros assegurada neste momento por responsabilidade do governo Bolsonaro, e agora o governo e alguns líderes do Congresso querem a liberação da compra internacional de vacinas para vender, né? Querem, enfim, que o critério para quem primeiro tem a vacina seja ter grana. E isso é o fim, porque a vida de todas as pessoas tem o mesmo valor. E vacina tem um sinal de igualdade com vida a essa altura. Então, eu estou realmente indignada com isso e vejo a destruição da farmácia popular, um grande programa criado pelo presidente Lula, como parte de tudo isso. Agora, no meio de uma pandemia, um sujeito como esse acaba com farmácia popular, por quê? Porque quer acabar com tudo que é público, porque é despoderadamente apoiado pela grande mídia e pelo mercado. E quem coloca a mão aqui nisso e que quer acabar com a farmácia popular são os laboratórios farmacêuticos. É possível que essa altura role tudo que é tipo de chantagem de laboratório farmacêutico com o Brasil, que não teve a atitude que deveria, que era ter comprado as vacinas. Né? O que está por trás disso agora? Acaba com a farmácia popular para todo mundo comprar caro a medicação? É isso? O mesmo governo que quer que a vacina seja vendida e que a vacina seja dada primeiro para quem paga é o governo que acaba com a farmácia popular. Medicamentos básicos. É o governo que não quer pagar R$600, que é uma cesta básica. Ou seja, joga as pessoas na fome, na miséria, na violência, e ameaça todo dia com uma ditadura. E por aí vai, eu acho que é isso que a gente está lidando no país de hoje, seja lá na CCJ, seja em todos os lugares. Deputada, e o que eu acho curioso é que quando a gente fala muitas vezes de valor de cesta básica, é que isso é um ponto-chave para o nosso país, isso é primordial. O Brasil, eu costumo dizer assim, quando eu estou conversando sobre alguém para falar como é que era o período neoliberal do governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique ele entrega um país para o PT, para o Lula, para você também, que fez parte do governo, em estado de calamidade humanitária. Eram 100 milhões de pessoas, num universo de 210, vivendo com um salário mínimo ou menos, de R$200.
sendo que dentre essas 100 milhões de pessoas que viviam com salário mínimo ou menos, 50 milhões eram miseráveis, estavam na linha da miséria. E a gente está voltando a essa situação, principalmente quando a gente vê uma situação de total estagflação no país. Ou seja, é uma inflação descontrolada na cesta básica, uma economia que patina. Eu tenho hábitos muito simples, deputada, mas quando eu vou no mercado, qualquer coisinha que eu compro, qualquer coisa é R$100. E é muito longe de ser uma cesta básica completa para valer uma família de 4 pessoas. E a típica família brasileira, muitas vezes sem pai, muitas vezes mora a avó, a mãe, uma filha e um neto. É muito complicado. Essa é a realidade do nosso país. E quando a gente fala nessa questão de acabar o farmácia popular e fazer pressão para a vacinação privada, quando a gente fala de genocídio, é quando ele se choca o genocídio com a crueldade de classe. Porque a partir do momento que toda a classe alta brasileira, um setor da classe média proeminente, estiverem vacinados, eles vão jogar com essa ideia de privatização do SUS também. É um governo... e não me surpreende quando a gente fala na grande maldade do Bolsonaro. Ele é uma pessoa ruim. Eu não gosto de ficar imputando ao Bolsonaro problemas psicológicos ou psiquiátricos, porque eu acho que isso é coisa séria, e não necessariamente uma pessoa que precisa de um tratamento de ordem psiquiátrica ou psicológica merece respeito. E o Bolsonaro é uma pessoa ruim, uma pessoa malvada, perversa. Mas o Paulo Guedes é igualmente ruim. E o Paulo Guedes é um Chicago boy. O Paulo Guedes sabe o que é a doutrina de choque, porque ele esteve na ditadura do Chile. Então, a gente tem a pior dupla possível da história desse país. Eu acredito que são esses dois. Agora, deputada, eu queria falar que você se pudesse explicar Vinícius, Diga. Antes da tua próxima questão, eu queria fazer um comentário sobre o desidratado do poder de compra das pessoas, salário das pessoas, de quem ainda tem salário. Pessoas desempregadas e 40 milhões que nem se consideram desempregados, eles estão tentando sobreviver de alguma forma. Então, enquanto nós garantimos, através da atuação do Congresso e da esquerda, garantimos os R$600, as pessoas ainda tinham uma capacidade muito limitada, muito pequena, não dava para comprar quase nada. Nesse período mesmo, né, foi lá em cima o preço do gás, mas agora o auxílio emergencial que está vindo aí está entre 150 e 200 e poucos, R$375, depois se é uma mãe, chefe de família, sozinha com os filhos. E o gás está mais de R$100. Um botijão de gás custa mais de R$100. Uma lata ou um litro de óleo de soja custa R$10. O arroz chega próximo aos R$10. Eu fico pensando assim, quando falta numa casa gás, óleo de soja, o país que mais produz soja no mundo, soja que a gente nem come, só como óleo, como margarina, como produtos assim, quando tu não consegue, que são fundamentais para te colocar na panela alguma coisa, entendeu? Para não queimar o que se coloca na panela. Mas quando falta o gás, falta óleo de soja, falta arroz, é porque já faltou, está faltando todo o resto. Porque isso é o básico que uma mulher ou um homem numa cozinha utiliza para fazer qualquer coisa. Isso é o básico. Então, as pessoas, eu acho que estão sofrendo, voltamos à fome. A gente não via isso, assim, há muito tempo. Eu acho que tu lembrasse bem o período do Fernando Henrique, desemprego altíssimo, mas eu vou te dizer que eu lembro muito dos anos 70, do êxodo rural, das pessoas vindo do interior, pessoas desempregadas, pessoas adoecidas, pais e mães de família desempregados, crianças no trabalho infantil, e é isso que eu estou vendo agora. Olha, o que me choca muito é que, além das pessoas não terem salário, não terem emprego, todas as políticas públicas que podiam significar alguma garantia para as pessoas, o SUS mesmo, estão sobrecarregadas ou sendo destruídas. E o farmácia popular, ele atende pessoas com doenças crônicas. Então, um hipertenso, um diabético, uma pessoa, enfim, que está propensa e mais sujeita, com comorbidades, até mesmo dentro do coronavírus, essa pessoa tinha a possibilidade de chegar na farmácia com a receita do SUS e retirar o remédio gratuitamente. Agora ela não vai mais ter.
Então, é disso que nós estamos falando, dele aumentar a morbidade, a mortalidade de pessoas. Então, o que eu vejo, Vinícius, é uma espécie de, sabe, uma coisa muito nazista. É a pessoa que já, a pessoa com deficiência, a pessoa já pobre, a pessoa que não se alimenta bem, ela é a primeira da fila para ficar doente nesse Brasil. Isso me dá muita tristeza de estar vendo as pessoas procurando comida no lixo. Eu acho que se a gente não tiver solidariedade nessa hora e não lutar, nós temos que ter duas coisas, solidariedade e luta. Diria que essas duas palavras têm que nos mobilizar com pessoas que possamos nos colocar no lugar das demais pessoas. Deputada, eu não sei, eu queria perguntar aqui, fazer uma breve, enfim, questionamento, se meu volume está muito baixo. Se o volume, Marília, o meu volume está muito baixo, que eu vi as pessoas reclamando, eu dou uma melhorada. Tá bom? Beleza. Deputada, eu lembro que eu quero adentrar aqui num tema específico sobre um projeto de lei que você apresentou para que o Estado identifique os locais de repressão durante a ditadura. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga começar, ou pelo menos se colocar no jogo para combater essa narrativa de movimento 64, de que não foi ditadura, ou então essa vergonha que é a justiça ter permitido com que agentes do governo pudessem comemorar o golpe militar. E eu costumo dizer também, que você falou dos anos 70, eu lembro que eu vi não sei se foi um documentário ou uma matéria da extinta TV Manchete, que remontava ao início dos anos 80, aquela crise humanitária, o êxodo rural muito grande, e no Vale do Anhangabaú, até escrevi um texto hoje sobre isso, que eu acho que a gente tem que falar muito também sobre essa faceta da ditadura, não apenas da repressão, mas também da fome, que assim, eu vi pessoas que não eram moradores de rua, que se lançaram no desespero para o centro de São Paulo para poder, de várias regiões do Brasil, para tentar arrumar um emprego, e as pessoas à noite no frio, fervendo um caldeirão de água com um jornal dentro. O jornalista perguntou o motivo, e era isso mesmo que vocês estão vendo, gente, que vocês estão ouvindo. Sopa de jornal. O cara falou que era para poder dar calor na barriga, e porque não dava para dormir com muita fome. Então aquilo dali é altamente tóxico. Tinta de jornal. Então, era esse o cenário que é a ditadura. A ditadura, ela não só matou e reprimiu, a ditadura também matou de fome. Eles entregaram... A ditadura governou sem oposição, sem inclusive a oposição da imprensa, praticamente. Se tinha alguém com poderes absolutos para transformar o Brasil, eram eles. E não fizeram, porque não era de interesse. Eu queria que você pudesse falar um pouco para a gente e para a nossa audiência aqui sobre esse projeto, que eu acho muito importante. Este projeto ele tem como objetivo dar sequência encaminhar pelo menos uma parte no que diz respeito ao legislativo das tarefas que foram colocadas no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Tem muita mentira contada por aí. Tem muito nome de rua que a gente fala por hábito, como, por exemplo, na entrada de Porto Alegre, a Avenida, que, na verdade, não é alguém para ser homenageado. Tem muita escola Costa e Silva, muita coisa assim. Nós não conseguimos trocar tudo isso. Eu tenho um projeto de lei que tramita já há mais tempo, dizendo que aqueles personagens citados pela Comissão Nacional da Verdade, responsáveis pela tortura ou pela violência de Estado na ditadura civil-militar, não devem ser homenageados em próprios públicos. Eu nunca consegui votar uma matéria que recebe uma oposição frontal da extrema-direita, que quer continuar contando a história falsa, revisando a história e contando a história falsa. A ideia de que a ditadura, e que as pessoas, às vezes, ignorantemente dizem, na ditadura era bom. Na ditadura, nada era bom. Primeiro que você não pode conviver com um regime que tortura, mata, faz desaparecer por opinião política. Estupra por opinião política. Era isso que acontecia com as mulheres nos porões, sobretudo com as mulheres. O pau de arara, o eletrochoque, a tortura todo, sangue, colocar esposa em frente ao companheiro, filhos em frente às mães. Que homens são esses? Que figuras são essas?
que infâmia cometeram. E essas histórias, elas não foram contadas para todos os brasileiros e brasileiras. E elas aconteceram em muitos lugares do Brasil por onde a gente caminha e não sabe. Então, com base na Comissão Nacional da Verdade e nos relatórios também, como esse aqui, da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos, onde esta comissão, que foi criada no período Fernando Henrique, ela existe até agora, mas agora ela realmente está esvaziada e atacada pelo atual governo, ela mapeou e reconheceu a responsabilidade do Estado no assassinato de mais de 300 pessoas. E aí, aqui tem a história dessas pessoas, e o lugar onde essas pessoas foram assassinadas, torturadas, e, na verdade, onde também houve a mentira de que elas haviam se suicidado, como Vladimir Herzog, que foi desmascarado, que jamais foi um suicídio, toda essa mentira contada. E o projeto de lei que eu apresentei ontem, ele visa marcar no território físico uma placa cada local onde as vítimas da ditadura foram torturadas, abatidas, perseguidas, seja uma universidade, seja uma rua. Quando era prefeito de São Paulo, então era secretário de Direitos Humanos, o Eduardo Suplicy, depois o Rogério Sottile, eles fizeram esse trabalho. Isso significa criar sítios de memória. Isso tem na Argentina, isso tem no Chile, isso tem na África do Sul, países que viveram justiça de transição. A Argentina, mesmo no período Macri, com os retrocessos que ela viveu, e que hoje ela voltou a ter um governo progressista, a Argentina nunca permitiu a existência de um golpe como a gente viveu aqui, em 2016, porque há uma cultura política diferenciada. Mas nós, no Brasil, não fizemos com que isso existisse. Então, há muita coisa escrita que pode mapear nas nossas cidades onde aconteceram os crimes da ditadura. E, nestes lugares, a gente tem que deixar ali para as pessoas saberem, aqui aconteceu um crime da ditadura militar reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade, e nós temos que fazer isso até o dia, mesmo que demore muito, em que a abominável anistia dos torturadores possa ser revista. Eu tenho essa opinião. Eu acho que a anistia não podia ter sido dada igualmente para os dois lados. Foi a anistia que se pôde naquela vez, porque tinham que voltar do exílio Brizola, tinham que voltar do exílio Betinho, tinha tanta gente, né? O irmão do Enfio, como a música canta, tanta gente precisava voltar para o Brasil. A gente queria a anistia, mas a anistia pela qual se lutava não era uma que tivesse ali os torturadores, e é ilegal que os torturadores tenham sido anistiados. Então, ali o companheiro que homenageia a Marighella, me somo a essa homenagem, a Lamarca, a todos os que lutaram pela democracia e lutaram como lhes foi possível. E homenageio, sobretudo, na figura de Dilma Rousseff, que eu acho que é um símbolo para nós da defesa democrática, muito jovem, lutando pela democracia, e depois sofrendo mais um golpe, os golpes que estes capitães, no caso, este capitão também ajudou a engendrar até chegar ao poder. Deputada, aí você falou até da música da volta do Irmão do Enfio, música do Aldir Blanc, que infelizmente faleceu ano passado de Covid-19, né? Aldir Blanc, eu lembro que o Lula, ele não existia nenhuma estátua e nenhuma homenagem ao mestre Sala dos Mares, da Revolta da Chibata, ao João Cândido. Quem inaugurou foi o Lula. Cândido. E o Rodrigo Viana escreveu certa vez um texto muito bonito. Eu era adolescente, adorava ler esses blogs, e hoje eu estou num site, num dos maiores deles, né? Isso é curioso. Eu li um texto do Rodrigo Viana que falava que a única homenagem que o João Cândido tinha era a letra do Aldir Blanc, que eram as pedras pisadas do cais, que inclusive ele falava, uma passagem muito bonita. E, deputada, eu queria te perguntar aqui uma coisa acerca do Vinícius, eu me sinto muito feliz de ter apresentado, tem um livro no Brasil, que é o livro dos Heróis da Pátria, e eu apresentei o nome do João Cândido para incluir, através de lei, né, como um herói da pátria, porque eu acho que realmente
o nosso almirante negro, não fosse ele, a chibata ainda estaria talvez sendo usada não apenas na Marinha, aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado, há 2 anos, na verdade, quando o presidente Lula andou por aqui na caravana, algumas pessoas puxaram um relho, um chicote. Eu lembro. Acho que foi o Ricardo que escreveu aqui que a elite brasileira não sabe viver sem escravizar. Concordo com ele. É triste, mas é assim. E é um cenário histórico curioso, quando a gente lembra, e parabéns, eu não sabia que tinha sido você que propôs para que se incluísse o nome de João Cândido no livro, né, dos heróis da pátria, e enfim. E ali se soma a ideia, a imagem de escravização, né, da questão da chibata, principalmente no local que ali, aquela região toda onde aconteceu a revolta da chibata, é o maior cemitério clandestino de pessoas escravizadas do planeta. Então ali é uma energia muito forte, de fato, aquele local, região da Pedra do Sal, Praça Mauá e etc. Mas, deputada, tem uma questão aqui que eu acho muito... que também é uma matéria que saiu na Mônica Bergamo hoje. Petistas pedem que CCJ convoque Braga Neto para explicar troca nas Forças Armadas. Você que está lá no Congresso, não sei se está lá, acho que você está em Porto Alegre, mas que está vivendo esse dia a dia, eu queria perguntar para que você explicasse para a gente a importância desse ato, dessa convocação ao Braga Neto da CCJ, e como seria isso com a Bia Kicis à frente da CCJ, né? Até porque eu achei e também queria que você, se pudesse, desse a sua leitura de conjuntura, porque eu, pessoalmente, acho que o Bolsonaro ficou isolado nessa semana. Eu não vejo essa coisa de que o Bolsonaro está forte a ponto de dar um golpe. Pelo contrário, eu acho que o Bolsonaro está um cão acuado. Queria te perguntar sobre esses ocorridos de sábado até hoje, por exemplo. Olha, Vinícius, quando a gente estava começando a live, o pessoal estava falando do Lula, né? O Lula vai falar Vamos dizer assim, o Lula vai falar hoje lá na concorrência, mas continua sendo nosso Lula aqui do coração. Né? Mas é o seguinte, eu estou falando isso aqui porque eu acho que teve um fator Lula. Só do Lulão aparecer já colocou medo lá na turma. Aparecer como possível candidato. Ele tem uma coisa muito importante, que é a capacidade dele de se comunicar com as pessoas de verdade, fazer as coisas, porque não é só da boca para fora, fazer as coisas que ele se compromete. Ele tem uma história que pode dizer que ele transformou para melhor o Brasil. Então, o Lula não é só uma promessa, ele é uma certeza de que ele está do lado do povo. E a população brasileira está perdida numa hora como essa, quando ela não vê lideranças políticas capazes de enfrentar o que está aí. Uma parte, pode haver um ceticismo muito grande, porque uma parte do povo também acabou aderindo a este Bolsonaro na eleição, né? Mesmo assim, o Fernando Haddad foi muito bem na eleição, e nos roubaram aquela eleição com as fake news. Mas eu acho que esse fator Lula é um dos elementos que fez essa mexida toda. E faz, ao mesmo tempo, o Bolsonaro ter que procurar um caminho de radicalização para manter a sua turma unida, mas ele aparenta a radicalização, mas precisa ceder ao centrão para não perder a cabeça. Isso significa, e isso é tremendamente ruim para o povo brasileiro, porque além dele ser o irresponsável na presidência da República, o genocida, que já está nos colocando como o país onde mais morrem pessoas a cada dia e que mais tem mortos nessa pandemia, muito distante, já na mortalidade diária do segundo, que Acho que travou, deputada. Marília, acho que a conexão da deputada... Opa, mas já vai voltar. Eu vou tirar um pouquinho para ela se restabelecer. Infelizmente, problemas de conexão, o pessoal entende aí. Vamos continuar. Tá demais a entrevista, nós estamos amando, todo mundo agradecendo demais. Olha aqui esse comentário, voz bonita, parece a cantora americana Bonnie Tyler. Eu não conheço. Vinícius, posso aproveitar então fazer propaganda de um livro que eu ganhei hoje? Claro. A nossa audiência, a nossa internauta fotógrafa Heloísa Bortz me mandou, olha só que lindo, Mulheres na Pandemia,
São histórias de mulheres líderes de movimentos, e tem fotos da Heloísa, deixa eu achar. Movimentos, professoras, mulheres, tem cacique de tribo, mulher, uma coisa incrível aqui. E aí as fotos, então, queria indicar para vocês uma leitura bem agradável, super estimulante. Mulheres na Pandemia, fotografia de Heloísa Borges, Anete Abramovitz e Margarete Brandini Park são as autoras. E a Margarete é organizadora, porque cada pessoa deu seu próprio depoimento, contou sua história, é muito bonito. Pronto, tá voltando aqui, nossa deputada, acho que pelo celular. Vou pedir para girar ele na horizontal, que fica melhor. Deputada, consegui? Obrigada. Obrigado. Tá. Então, voltei pelo celular, porque, né? Conexão. Então, o que o Vinícius tinha falado, eu acho que tem, Marília, viu, Vinícius, o fator Lula, e tem o seguinte, ele teve... Esse gesto para o Centrão custou 30 bilhões. Custou 1 bilhão da educação. Custou 2 bilhões ou 3 da saúde. Está custando farmácia popular. Tudo isso, então, que ele está fazendo, toda essa situação aí, para garantir a cabeça, ele está entregando tudo, todo o governo. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou preocupada, obviamente, com a situação de vida da população, mas, ainda assim, eu creio que ele não tem poder para o que gostaria. Sabe, Vinícius, eu acho que o Bolsonaro gostaria de dar um golpe, nem que fosse pelo que ele significa, pelo que a ditadura significa para ele, para se parecer mais com os sujeitos que ele passou a vida inteira homenageando. Eu acho que ele gostaria disso. Eu não acho que ele tenha força para isso hoje. Mas eu vejo que no ano que vem nós vamos ter uma eleição duríssima e que não dá para pensar só em eleição no ano que vem. Porque é preciso derrotar as políticas do Bolsonaro em 2021. Quem ficar só pensando em eleição tende a só reforçar uma candidatura da extrema-direita. Porque esse alinhavo com o mercado é muito forte ainda dele. Então, eu acho que nós não podemos pensar só em eleição, nós temos que pensar em enfrentá-lo já e agora. Há motivos para o seu impeachment e nós temos que, todo dia, lembrar a Câmara dos Deputados. Opa, tampou seu microfone aí, deputado. É bem mais difícil falar aqui nesse celular. Se pudesse, não tem como apoiar ele em alguma estante, assim? Desculpa, gente. Melhor. Melhor. Tá bom. Melhorou? Melhorou, tá legal. Então. Legal. Isso. Então, assim, desculpa aí, pessoal, as dificuldades técnicas. Mas o que o Braga Neto tem que explicar para o Brasil é qual é a sua posição acerca da Constituição brasileira. Por isso, o Reginaldo Lopes, a Gleisi, que é parlamentar, além de presidenta do PT, e eu e os deputados, o Rui Falcão, os colegas da Comissão de Constituição e Justiça, nós fizemos a convocação do Braga Neto para que ele vá explicar o seu posicionamento sobre as responsabilidades constitucionais de um ministro da Defesa. E fizemos um convite, porque daí nós não temos mais poder como parlamentares de convocar os ex-chefes das diferentes forças, né, armadas, mas fizemos um convite que chegará aos ex-dirigentes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, que foram, não se sabe totalmente ou quanto, demitidos e se demitiram de um governo no qual eu tenho lido que parece que os militares, alguns militares, pelo menos, uma parcela quer se afastar da responsabilidade que foi assumindo muito, porque é um governo com muitos militares. Não é uma ditadura porque não alcançou a ser, mas é um governo com muitos militares. Os militares assumiram muita responsabilidade com essa tragédia humanitária que o Brasil vive nos dias atuais, com o governo Bolsonaro, dando lastro a ele. Mesmo que queiram sair agora, são responsáveis por isso também. Acaba que existe um processo de deterioro, de arranha a imagem dos militares, né? Porque como os militares não foram muito desconstruídos e como a gente tem um país que é muito pobre em várias instâncias, é profundamente desigual, acaba que, deputada, a esperança de muitos jovens pobres, negros e de comunidade às vezes, ter uma carreira militar.
Então, acaba que e o militar, as Forças Armadas são grandes empregadoras de um contingente muito humilde da população. Acaba que os militares em regiões de periferias e subúrbios acabam tendo essa aura meio que de organização, de uma coisa que dá certo, de uma expectativa e perspectiva de uma vida melhor para esses jovens, etc. Porém, agora, quando os militares assumem um monte de bucha de canhão nesse governo, que esse governo é um desastre desde o primeiro dia, eu acho que acaba um pouco por arranhar a imagem deles. Eu acho que eles talvez devam sentir isso um pouco. Eu acredito nisso, né? Eu queria chamar aqui a Marília, eu queria que a gente, se possível, se a gente pudesse ler um pouco do Superchat, que já temos 40 minutos aqui de live, e tá maravilhoso, bate-papo, vários elogios. Segunda vez que eu converso com a deputada Maria do Rosário, a última vez foi muito bom também. Mas eu acho que tem muita mensagem aqui para ela, não tem, Marília? Tem sim, e eu tenho uma pergunta também. Eu queria saber, vou começar pela minha, você vai pensando aí enquanto eu leio as outras, por favor. Se existe caso de destituição dessa presidente da CCJ, se é possível conseguir, sei lá, um impeachment dela, porque está merecendo, né? Eu vi uma fala sua diretamente para ela, fiquei apaixonada. Eu vou ver se eu acho aqui para passar para o pessoal. Jojo The Man, eu já falei, é novo membro. Arthur Rodrigues fala, grande Maria do Rosário, grande Marília, grande Vini, um abraço para vocês. Às 18 vou ver o Lula. Espera acabar essa live, depois você volta aquela, põe para rodar mais rápido e você consegue ver tudo, não vai perder nada, e aqui você tem chance de participar. Lá ninguém vai ler seu superchat. Edmilson Carvalho, aqui eu vejo e colaboro, lá eu vou ver meu presidente, mas não vou dar like. Glaucia Pimentel manda aqui, é engraçado, manda aqui um apoio, mas eu acho que faz sentido mesmo. Enfim, Virgínia Toda Pura, nossa defensora, és maravilhosa, deputada valente. Antônio Parente, excelente tema, esse da farmácia popular, realmente muito importante, vai na veia, né? O cara realmente quer matar a população pobre o mais rápido possível. Eu só não sei depois, bom, enfim. Gilda Long, continuem esse trabalho muito importante, obrigada. Carmen Souza, o volume do Vinícius está muito baixo. Que amor, manda um superchat para avisar das nossas falhas técnicas, muito obrigada. Pode ficar tranquila, quando vocês colocam no chat, marcando @DCM, espaço, TV, que é exatamente o nome do canal, fica em destaque para mim, eu consigo ver, viu? Não se preocupem. João do Sertão, quero meu salário em dólar também. Marcela Prado, manda uma contribuição. Pensando alto, Roberto Cardoso, querido professor, que veio aqui outro dia, foi uma live incrível também, um canal que eu convido vocês a seguirem, Pensando Alto. Fala, força galera, vamos apoiar os canais progressistas. Excelente trabalho, grande abraço. Inclusive tinha alguém na live, a gente vê muito esse comentário, viu, Rosário? Ó, minha intimidade, hein, deputada? Mas eles falam, o PT tinha que mandar seus militantes seguirem os canais de esquerda, né, os progressistas em massa. Nem todos os militantes do PT têm esse tempo para ficar aqui no YouTube, tem nem internet boa, enfim. Eu entendo, mas seria ótimo, claro, que o PT de vez em quando falasse, vou lá seguir o DCM, 247, Fórum e etc. Heloísa Borges, Marília, muito obrigada. Nossa querida fotógrafa está aí presente, obrigada eu pelo livro, estou me deliciando aqui com ele. Então, são essas as contribuições. Eu tenho um recadinho também, gente, rapidinho, foi o último chat que chegou na live do Kiko com a Tuxo, muito engraçado, não sei se vocês já viram, eles... Teve uma live aí passada dos infiltrados, toda quinta-feira às 3 da tarde, um horário meio micado aí, mas as conversas são muito boas e fica tudo gravado no nosso canal. Eles cantaram, e aí o pessoal falando, mandou um superchat para dizer, não cantem, eu adorei. Sabe essa brincadeirinha? Tipo, o cover artístico, é o cover artístico do Mundo Bizarro. Já estamos com o Leandro Fortes na área. Então, de todos os superchats que eu li, não tinha nenhuma pergunta específica, né, deputada? Então, se puder responder a minha, como é que a gente vai derrubar pelo menos a biaquices da CCJ? E só vamos receber o Leandro aqui já, né? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marília, Vinícius. Boa tarde, deputada Maria do Rosário. Tudo bem? Oi, Leandro. Prazerzão te encontrar, sim, aqui no... Prazer é todo meu. Eu que agradeço. Eu já entro, se me permite falar, que eu falo demais, desde já eu quero deixar o seguinte, eu estava lembrando, até com o Vinícius, que muito antes dessa luta do Brasil, de todos nós contra esse fascista, esse fascínio do Bolsonaro, esse sociopata, muito antes de ser modinha, a senhora já o enfrentava com muita coragem lá no Congresso Nacional, né? Enfrentava com muita coragem, muito destemida,
contra esse sujeito lá no Congresso Nacional. E eu estava lembrando também, deputada, que eu cobri o Congresso Nacional por muitos anos e o Bolsonaro sempre foi um sujeito que só cresceu e só vociferou e só arreganhava os dentes para mulheres, né? Assim, é uma característica do fascista em geral, mas do Bolsonaro é uma coisa incrível, ele só arreganhava os dentes para mulheres. Foi assim com a senhora? Foi É assim verdade, com algumas repórteres? É verdade isso. Eu concordo. E o que me incomoda na Câmara, eu acho que a Câmara, eu sou uma pessoa que gosto da vida parlamentar, tive a oportunidade de represento o meu estado já há vários mandatos, e a Câmara é o lugar do povo brasileiro. Eu não acredito na luta só parlamentar, eu acredito na luta popular, mas eu acho que tem um papel para cumprir no parlamento. E o que me incomoda na instituição Câmara dos Deputados é ela ter deixado crescer aqueles que são fascistas. Isso me incomodou, porque ao longo de toda a minha vida ali dentro, meu trabalho, como defensora de direitos humanos, como uma mulher de esquerda, mas como uma mulher, sobretudo, mas como uma pessoa em defesa da democracia, eu não posso admitir que numa casa de onde foi caçado Rubens Paiva, onde Ulisses Guimarães promulgou a Constituição, a Câmara dos Deputados deveria ter se dado respeito e ter caçado esse Bolsonaro muito antes dele tornar-se uma referência nacional para propagandear o ódio, o terror e a ditadura como fez. Para mim, é a mesma coisa que propagandear o Hitler. Sim. No sentido assim, a propaganda do nazismo, para mim, é exatamente idêntica à propaganda da ditadura. Não vejo diferença. E, no entanto, os países que superaram traumas graves foram aqueles que rejeitaram os criminosos de Estado. E o Brasil deixou este e outros sujeitos, como a própria Bia Kicis agora, que cumpre um papel lastimável, porque a comissão é de Constituição, Justiça e Cidadania. Nenhum desses três aspectos ela tem qualquer relação. Ela é contrária aos três. A cidadania, que é a democracia e direitos, a Constituição e a Justiça. Porque, inclusive, ela é investigada no inquérito por propor o fechamento de instituições do STF, por incitar, agora nós aditamos esse inquérito, fazendo uma nova denúncia, Gleisi Hoffmann fez, eu assino junto, pelo que ela fez em relação à Bahia, onde ela, se aproveitando de uma situação trágica na Bahia, ela propôs que os PMs não cumpram as ordens do governador. Porque eles estão, na verdade, atacando os governadores, seja qual for o partido que for o governador. A minha opinião, pensando os golpes no Brasil, sempre tiveram a cisão entre poder central e governos dos estados. Porque os governos estaduais têm duas coisas que o Bolsonaro não consegue conviver. Eles têm o voto dos seus estados e eles têm uma polícia. E o Bolsonaro quer o contato direto com as polícias dos estados, para fascistizá-las e colocá-las a seu serviço. Se ele vai dar golpe ou não, eu creio que ele não tem força, mas não significa que ele não vai tentar. Para tirar a Bia Kicis, a gente não consegue. Essa é a verdade. Porque o regimento, que é meu marcadinho aqui de estudo, o regimento não tem elementos para destituir uma presidente de comissão, justamente para proteger qualquer golpe interno. Só a renúncia. Mas ela não vai ter, com as suas ideias fascistas, dias tranquilos, a menos que ela seja cassada. Então, se ela deixar de ser parlamentar, justamente pela sua atitude inconstitucional e quebra do decoro que ela tem quebrado, aí ela não será. Para deixar de ser presidente da CCJ agora, ou ela renuncia, ou ela tem que ser cassada. Seria um sonho caçá-la, né, Leandro? Deputado e Marília. Na verdade, uma urgência, né? Assim, claro, eu conheço as travas de regimento, enfim. A democracia tem isso. Isso tem uma pergunta que eu queria fazer para a deputada, que é o seguinte: a senhora sempre esteve muito ligada ao movimento de direitos humanos, foi ministra de direitos humanos do governo, mas tem uma questão, tem um dilema que eu queria muito que a senhora me dissesse qual é a sua posição, a dilema sobre se é preciso
e possível tolerar o intolerante. Né? A democracia vive esse dilema desde sempre. Assim. O Bolsonaro, eu acho, a senhora mesmo falou isso, é resultante dessa tolerância com o intolerante. Só não acho que em algum momento o Congresso, o Parlamento, as leis devem ser modificadas para que não se tolere o tolerante, para que não dê a ele o direito de ser tolerado, porque ele está utilizando as ferramentas. Aliás, é uma característica dessa chamada guerra híbrida. Você usa os instrumentos, as ferramentas da democracia para acabar com ela, não é verdade? Os direitos humanos não são relativos. Eles não são... não é possível aceitar as violações de direitos humanos com base na liberdade de violar o direito de outra pessoa. Não é possível aceitar nenhuma forma de violência e violação aos direitos humanos e defesa de violações de direitos humanos não podem ser toleradas. Eu avalio como... Muitas vezes eu tenho esse debate com pessoas que defendem o que chamam de liberdade de expressão no sentido exclusivamente ultraliberal. Nos Estados Unidos, eles consideram isso, muitas vezes, mas eu não acredito. Eu me posiciono claramente. Alguém que fomenta a violação aos direitos humanos não pode ser tolerado. Aí ele ultrapassou. Ele deixou de utilizar a sua liberdade para violar os direitos humanos. Então, eu realmente não vejo motivo para tolerar aqueles que violam os direitos humanos, aqueles que defendem regimes fascistas, aqueles que defendem o nazismo, os grupos neonazistas, os torturadores. Eu não tenho que ter tolerância nenhuma com quem defende o Brilhante Ustra. Eu não tenho que ter tolerância nenhuma com o Brilhante Ustra. E nem com quem o defende. Obviamente, em todas as demais questões, se essa pessoa precisar do nosso... Digamos assim, eu não quero que essa pessoa seja torturada, eu não quero que essa pessoa seja... Mas eu acredito que essa pessoa incorre em grave crime e deveria ser responsabilizada por isso. A lei deveria, claramente, de forma mais objetiva, responsabilizar. O Leandro... Não sei se eu te respondi, Leandro. Não, respondeu tranquilamente. É um debate. É isso que eu imagino mesmo. Eu só acho que a gente não criou as ferramentas necessárias, né, no tempo que elas poderiam ter sido criadas, para poder sanar esse tipo de problema agora. Enfim, é uma discussão até um pouco atrasada, mas também assim, é fácil pensar nisso agora, né, deputada? É fácil pensar nisso agora. A gente eu costumo dizer que os governos do PT eles foram um lapso civilizatório na história do Brasil. O Brasil era uma barbárie antes e voltou a ser uma barbárie depois. E nesse período de não barbárie, em que as coisas se equilibraram, que, enfim, o republicanismo passou a ser uma espécie de dogma e era aceito por todos, né? E era tido, né, como deveria ter sido mesmo, como uma atitude de civilidade, não se pensou em criar mecanismo contra esse tipo de barbárie. Aí, quando ela voltou, que a gente lembrou, deveria ter feito alguma coisa antes que essa barbárie voltasse. Eu acho que é isso. Eu acho que foi isso que aconteceu, deputada. Alguém ligou ali para a deputada. Né? Eu já estou com um problema aqui, porque eu já não estou ouvindo o que vocês estão dizendo. Deve ter alguém que ligou. Alguém te ligou, não foi? Foi um telefonema. Aí, quando isso acontece... Eu não estou entendendo. Está me ouvindo agora, não? Silencioso. Não escuta? Mas eu vou escrever aqui. Vocês escutam? Não escutam? Eu vou escrever aqui no private. Eu escuto. Vão falando aí. Ô, Leandro. Vamos falando aí. Enquanto isso, vão mandando o chat aí, né, gente? O que é isso? Deputada Maria do Rosário aqui. Ô, Leandro, inclusive eu vi o rapaz comentou ali que o Vinícius e Leandro, essa dupla é show. Pois cara, isso aqui... Aí perguntaram se a gente ia fazer a reação lá do Lula lá na concorrência. Não, porque a nossa audiência aqui vai ser maior, quem tem que fazer reação da entrevista da Maria do Rosário são eles. Exatamente. Eles têm que assumir o BO deles lá. Eles têm que assumir o BO, que vai ser pesado aqui. E, Leandro... Porém, deixa eu avisar uma coisa. Às 9h tem o Essencial e o Kiko Nogueira vai comentar, sim, todos os pontos mais importantes falados. Ele vai assistir. Pronto. Tá, mais uma razão para você continuar aqui na live das 5 e emendar com a voadora. Porque, eu vou falar uma coisa séria mesmo.
E assim, eu queria muito discutir isso aqui, aproveitando com novos membros do chat, porque a gente aqui também tá precisando disso. Hoje é dia 1º, eu sei que todo mundo duraço, né? Nem recebeu o salário ainda, amanhã é feriado, tem dinheiro nem para comprar o bacalhau. É amanhã que não pode comer carne na religião católica, né? Amanhã é dia de peixe, né? Dia de peixe, de carne, não pode comer carne vermelha, é dia de peixe. Isso não faz nenhum sentido. Mas olha só, a gente tem que pensar o seguinte: o Lula é um cara total, massa e tal, mas ele está cometendo um erro. Ele está levando credibilidade e audiência para um canalha, para um rola-bosta. É um canalha. Assim, e esse canalha sabe o que está fazendo. A Band News mudou o horário dela grade. A Band News, gente, que é a Bandida News. É uma coisa reacionária, escrota, que ajudou o golpe de 2016, que sempre tratou o PT como lixo, o Lula como lixo, a Dilma como lixo. É isso que a Rede Bandeirantes, essa Band News. Vocês sabem quem é que fala da Band News aqui de manhã em Brasília? O Cláudio Humberto. Cláudio Humberto. Ele puxa o saco do Bolsonaro num nível assim que eu acho que nem o 04, 03, 01, aquele zero fazem. É uma coisa degradante. É mais do que submissa e servil. É uma coisa degradante essa Band News. E assim, eu até entendo o que a assessoria do Lula pensa em levando ele para falar com o Reinaldo Azevedo. Essa esquerda fura bolha, né? Vamos furar bolha, furar bolha, furar bolha. Furar bolha, tu está levando, dando credibilidade para um canalha machista, racista, um sujeito de 15ª categoria, que criou o termo petralha, que chamava a Tereza Cruvinel, a nossa Tereza Cruvinel, um dos maiores jornalistas do país, quando ela era presidente da EBC, ele chamava a Tereza Cruvinel de Cabocla Tereza, numa forma pejorativa e racista. Né? Ele chamava o Lula de apedeuta, o Celso Amorim de nanodiplomata, assim, tirando sarro com a altura do Celso Amorim, querendo dizer que ele era um diplomata menor no sentido conceitual, quando foi o maior diplomata que o Brasil teve desde o Rio Branco. Então, essa figura lamentável, execrável, quando foi pega pela Lava Jato, quando pegaram ele na Lava Jato, ele se voltou contra a Lava Jato. Ele é muito inteligente. E aí agora está quase que um anjo. A esquerda está tratando esse cara agora como se fosse, né, uma espécie de anjo da guarda. Não é. E outra coisa, vocês sabem quem que ele votou no primeiro turno de 2018? No Henrique Meirelles. Você conhece alguém que não seja o Henrique Meirelles, que votou no Henrique Meirelles? É mentira, votou no Bolsonaro. Segundo turno disse que votou em branco. Mentira, votou no Bolsonaro. Essas pessoas odeiam o PT. Odeiam o Lula. Ele agora, claro, está surfando, né? Venceu a guerra com o Moro, foi importante. Leandro, vamos deixar então agora. E agora tem que mal. Leandro travou o. Leandro, então. O deputado voltou depois. Deputado, que eu estava aqui aproveitando para desopilar com o Vinícius. Tchau. Quero me colocar à disposição e estou levando daqui uma coisa muito importante, que é esse pedido para que o PT acompanhe o DCM, acompanhe a mídia mais autônoma. Eu sou secretária de formação política do PT. Tenho grande orgulho, junto com o Gilberto Carvalho, de estar fazendo um trabalho no Brasil inteiro para a formação de quadros, formação política, de base. Então, a gente está muito dedicados a isso na Escola Nacional, conversando muito com a escola do MST, da CONTAG, dos movimentos, da CUT. Eu estou fazendo um trabalho assim agora, e meio paralelo assim, ao trabalho parlamentar. E me coloco à disposição para a gente estar juntos, tá? Nisso, e eu vou puxar a turma para a mídia independente. Pode deixar, isso. Marília, tá? Obrigada, querida. Deixa eu perguntar, só uma perguntinha rápida. Quanto tempo dura o mandato da Bia Kicis? É um ano? É esse ano. Esse de presidente da CCJ. Tem que trocar todo ano, é isso? O ano que vem troca. Ótimo. Vamos ver se troca melhor. Marília, nós vamos... A Bia Kicis vai ser... A Bia Kicis não vai ser uma pedra no nosso sapato, porque nós lá conhecemos que ela não conhece a Constituição, o regimento,
o trabalho sério, com o apoio das pessoas que estão nos assistindo aqui e que já viram que ela não tem boas intenções e nem estatura para esse lugar, nós vamos realmente mostrar para o Brasil que os bolsonaristas só querem destruir com este país. E mais cedo do que tarde, nós vamos vencer essa extrema-direita, mudando a consciência desse povo e construindo um caminho de liberdade para o nosso povo. Daí, Bia Kicis, essa turma vai ficar no passado e no lixo da história, como muitos. Não como pessoa, né? Porque eu estou fazendo um ataque aqui direto, mas eu não fulanizo. Mas a representação política que ela tem, que ela exerce, eu acho que realmente não é digna da posição de comandar a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Um abraço, estamos juntos e estamos firmes, tá bem? Muito obrigado, deputada. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigada, Vinícius, tchau. Marília e Leandro. Tchau, gente. Tchau, deputada. Tchau, tchau. Olha o Leandro aí. Ai, desculpa, Leandro. Esqueci que você... Prazer, revela. Leandro, que esse mandato da Bia Kicis seja como o black metal, né? Rápido e gelado. Exatamente. Então, assim, ó, o que eu tava... Marília, eu tava conversando com o Leandro hoje aqui, ali no WhatsApp, a gente se preparando para entrar aqui e tal, que na sexta-feira, a gente conversou longamente na última sexta-feira, e amanhã eu estarei novamente aqui, sexta-feira de manhã, toda sexta-feira de manhã eu sou convidado fixo do Café da Manhã, o da coisa do lado vermelho da força. A gente estava conversando na última sexta-feira acerca daqueles empresários de Minas Gerais que foram tomar escondido uma vacina. Uma vacina. E eu e o Leandro, a gente estava pistola, revoltadíssimos nós dois. E eu falei assim, Leandro, bem que podia ser soro, né? E não deu outra. Aí eu disse a notícia que é soro. Eu vou aí, Leandro. Temos sem querer uma heroína, não é, Leandro? Acabou que a enfermeira pilantra, a 171, inclusive a gente podia fazer um híbrido dela com um hacker de Araraquara, ia nascer um X-Men, né? Cara, isso é sensacional essa história, Marília. Aquela enfermeira na garagem tava botando soro fisiológico naqueles caras. O Clésio Andrade foi vice-governador com Aécio Neves e presidente da Confederação Nacional de Transporte. Pior que esses caras, falam assim, eu tô vacinado, devem ter caído na farra, tal, beijado na boca, no carnaval, e o cacete a quatro, deve estar tudo doente. E eu quero, sinceramente, que morram, viu? Que morram. Como você sabe, eu só tenho fígado, não tenho coração. Essas pessoas que tentaram burlar o SUS, que escarram na cara da sociedade, que são individualistas, que veem o Brasil e o país como uma propriedade privada deles, essas pessoas eu quero que morram, tá? Não tenho nenhum problema em falar isso, não sinto nenhum remorso, né? O meu fígado palpita quando eu lembro dessas coisas, porque essa gente não é gente. Essa gente não é gente, cara. Essa gente não merece viver em sociedade. Essas pessoas não têm nenhuma empatia com a sociedade, então que paguem com isso. Ô, Leandro, eu quero que você fale um pouquinho, se puder, da Revolução Brasileira. Como é que é essa proposta aí que tá rolando? Não se fala de outra coisa na internet. Já tem gente aqui me avisando. Olha só, no dia 10 de abril, né, sem ser sábado, o outro, o Diário do Centro do Mundo e a agência Cobra Criada, essa aqui, ó, eu não consigo nunca, aqui, a Cobra Criada, a gente vai fazer um webinário, ou seja, um seminário virtual, um seminário na web, né, com a participação de 4 grandes pensadores, né, atuais, contemporâneos do marxismo no Brasil, né, de gerações diferentes, inclusive de concepções marxistas também diferentes, mas todos convergindo para a necessidade de uma revolução socialista brasileira como uma alternativa viável para a terrível crise social e de capitalismo que nós temos. Porque a questão é o seguinte, nós já tentamos de tudo. Os 2 governos do PT foram a nossa melhor tentativa. Mas o que deu essa tentativa? Tentativa de reforma do Estado, ou seja, você reformar o sistema capitalista, melhorá-lo, aprimorá-lo de tal maneira que você possa minimamente distribuir riqueza. Qual foi o resultado disso? Um golpe que destruiu tudo no dia seguinte do golpe. Tudo que é sólido se dissolve no ar e sumiu no ar, tudo virou pó. Porque se você não mexer nas estruturas sociais, né, que são determinadas pelos meios de produção
e que são acirradas pelas lutas de classe, a gente não vai a lugar nenhum. Eu sei que parece um papo antigo, que parece que já foi superado com o fim da União Soviética e o fim da experiência socialista no leste europeu, mas não é verdade. O marxismo e a obra marxiana, eles estão muito além e eles se tornaram extremamente atuais, porque todos os nossos problemas dizem respeito ao sistema capitalista. O capitalismo não funciona, sobretudo na periferia do sistema capitalista, que somos nós. O capitalismo central, ele tem regras que funcionam melhor, mas essas regras para ele só funcionam se houver superexploração na periferia, que somos nós. Então nada disso nos interessa. Então, o webinário vai discutir exatamente isso, a possibilidade e o conceito do que é a Revolução Brasileira, né? Qual é a necessidade de você criar mecanismos revolucionários que possam, em algum momento, gerar uma ruptura nesse sistema capitalista e nos colocar numa outra dimensão, uma dimensão própria, não precisa ser a União Soviética, né, nem a Iugoslávia, assim, mas uma concepção socialista que nos coloque num grau de civilidade e de não dependência que nos traga alguma felicidade. Nós somos um povo infeliz. Nós somos um país infeliz, mesmo quem se alimenta todo dia, mesmo quem tem filhos na escola, mesmo quem consegue plano de saúde, são pessoas infelizes. Nós todos somos infelizes, porque a nossa volta só tem miséria. Porque as pessoas da classe média vivem ali, mas vivem também uma condição miserável, porque cercado de miséria. Você tem que todo o tempo estar sabendo que tem criança morrendo de fome, criança morrendo de frio, criança sem abrigo, criança sem escola, criança sem comida, criança sem médico. Quem é que dorme bem assim? Quem é feliz assim? Só esses sociopatas que tomam vacina escondido, né, em garagem, roubando vacina do SUS. Essas pessoas, sim, mas essas pessoas, para elas, têm um fim específico na Revolução Brasileira, mas eu vou deixar para discutir isso no webinário. Então, assim, o webinário vai tratar sobre isso. A Revolução Brasileira é um conceito firmado, né? Ele é tirado de uma obra específica chamada A Revolução Brasileira, que foi escrito pelo grande historiador marxista brasileiro chamado Caio Prado Júnior. É uma obra referencial do marxismo no Brasil. Então, e ela é muito fácil de ser entendida, porque quando você lê, você coloca as questões daquela obra, sobretudo as questões da dependência e da necessidade de se criar primeiro uma burguesia nacional forte para depois se acirrar as lutas de classe, que é o que acontece no Brasil permanentemente, mas sem consequências, essa Revolução Brasileira passa a ser uma coisa palpável, palatável. Então, é interessante que quem quiser participar disso se inscreva no nosso site. A gente tem um site para fazer as inscrições. Um palestrante é o professor Alisson Mascaro, uma figura sensacional, maravilhosa, que está sempre conosco aqui. O outro é o nosso querido Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, que está sempre aqui. O outro é o Jones Manuel, youtuber, pensador marxista, historiador, que também já esteve com a gente muitas vezes aqui. E a outra é a Juliane Furno, que é uma economista, uma jovem, faz parte do Levante Popular da Juventude, é uma youtuber, que também faz muito sucesso discutindo economia política, no seu sentido marxista, que é uma coisa sensacional, se você se debruça um pouquinho sobre ela. No YouTube também faz muito sucesso. Então a gente vai ter várias gerações que, inclusive, são marxistas com pensamentos diferentes, mas todos eles, nesse caso, convergem para a necessidade de uma Revolução Brasileira. E essa é a discussão do webinário, dia 10 de abril, às 15 horas, vai dar 15 às 19 horas, são 4 horas de webinário. Os palestrantes vão falar, vai ser aberto para perguntas. Agora, você tem que se inscrever. Lá, o site é www.arevoluçãobrasileira.com.br. Tem o artigo, tá? arevoluçãobrasileira.com.br. Vão lá agora, cliquem agora, em vez de ir para a entrevista de Rola Bosta na Band News, vão no site da Revolução Brasileira e já façam sua inscrição e voltem para cá para a gente ficar batendo papo. E 19 horas eu vou estar com Franklin Martins da Voadora, que é um cara que tentou fazer a Revolução Brasileira. Pegou em arma, sequestrou o embaixador Charles Elbrick em 1969, no Rio de Janeiro, e libertou da morte, da tortura e da morte certa, 15 presos políticos. Um deles era o nosso amigo e comandante José Disseu. É isso, Marília. Eu tô com o vídeo aqui de promoção rapidamente, vamos ver como que vai ser. O convidado dessa semana da Voadora, a live de entrevistas do Diário do Centro do Mundo, é o jornalista Franklin Martins,
uma das grandes referências históricas da luta contra a ditadura militar no Brasil. Em 1969, inserido no processo de luta armada contra o regime dos generais, Franklin participou da operação de sequestro do então embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, no Rio de Janeiro, a mais espetacular ação de grupos guerrilheiros registrada até então no país. Graças ao sequestro, 15 presos políticos foram libertados da tortura e da morte certa nas masmorras do regime militar. Exilado em Cuba, no Chile e na França, Franklin retornou ao Brasil em 1979, na esteira da anistia política decretada do governo do general João Batista Figueiredo. Tornou-se em seguida um dos mais importantes repórteres e analistas políticos da imprensa nacional. Em 2007, tornou-se ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cargo no qual rompeu a panelinha de distribuição de verbas publicitárias, fomentou a criação de uma TV pública com participação da sociedade civil e realizou a primeira e única Conferência Nacional de Comunicação da história do Brasil. Não é de hoje, portanto, que Franklin dá voadoras mundo afora. Show de bola! Show de bola. Que equipe! Maravilhoso. Eu estou com um vídeo também, gente, do esculacho que a Maria do Rosário deu na Bia Kicis, mas aí vocês veem se passa agora ou daqui a pouco. Passa agora que eu não vi, não. Eu vou passar, é uma coisa maravilhosa, gente. Vamos acompanhar, tem momentos assim, é por isso que a gente ama mesmo a nossa deputada. Olha a coragem, vamos lá, presta atenção. Bia Kicis não tem condições de permanecer na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Nos sentimos desrespeitados pela sua presença nessa cadeira. Ela abusa da prerrogativa constitucional, de acordo com o artigo 4º do Código de Ética. Ela pratica irregularidades graves no desempenho do mandato e dos encargos decorrentes que afetam a dignidade da representação popular, como diz o Código de Ética. Não podemos ficar com alguém que fere a ética, com alguém que flerta com o golpismo, com alguém que ataca a Constituição, com alguém que não entende que a prioridade da população é salvar vidas, não salvar um governo moribundo. Para que a população brasileira possa viver, este governo tem que encerrar o seu tempo de vigência. E hoje, quando caem os ministros militares, quando modificam várias pastas, o que está por trás disso, senão a véspera do 31 de março? Repudiamos as ditaduras de ontem e de hoje. Repudiamos os generais de ontem e a ditadora Bia Kicis de hoje. Muito obrigada. Muito bom, né? Arregaçou a Bia Kicis. Arregaçou. Na cara da mulher. E a Glaze deu outra nela também, né? Ela só fica com essa cara, só tomando porrada da mulherada de fibra do Congresso. A Glaze dá uma sapatada nela também. E ela se apresenta, sabe, que usa essa coisa da bancada feminina, tem uma representatividade vazia que essas pessoas tomaram conta. É um dos problemas do identitarismo. O Bolsonaro usa muito isso, né? A Damares representa as mulheres, o Hélio Negão representa os negros, né? Essas pessoas não representam nada nem ninguém, elas representam o fascismo, a barbárie, né? A demência. Mas, assim, se colocam de forma identitária também, não? Leandro, eu coloquei aqui o link no chat para o pessoal se informar, mas eles perguntam aqui, a Delmárcia pergunta qual o horário do webinário? Das 15 às 19 horas. No dia 10 de abril. E o horário da voadora? O horário da voadora, toda quinta-feira, às 19 horas. Então, daqui a pouco, está começando a voadora com o Franklin. Eu vou lá no Rola Bosta pegar as pessoas que estão lá, hein? Eu vou entrar lá, chama, eu vou começar a tocar terror lá, hein? Tem que dar audiência pro DCM, gente. Avisa o pessoal que não tem nenhum membro novo nessa live. Não, tem que entrar, não, gente. Vamos lá, a Super Xepa. A Super Xepa da live. Live sem membro da Azar, gente, por favor. R$ 2,99. Não é possível. Ninguém só sai teve daqui. uma renovação. Só teve uma renovação até agora. Então não, tá doido. Eu sei que é dia 1º, é difícil pra cacete, viu? Também tô do café da manhã hoje, foi chorado 4 membros. Mas, assim,
pô, um membro não pode terminar a live sem membro porque dá azar. Então, R$ 2,99, gente. Ó, Ricardo Dutra, você que acaba de se inscrever no webinário, aproveita e se torna membro também, meu filho. Aqui, ó, R$ 2,99. Membro básico, R$ 2,99 por mês. Né? Ninguém, você não compra nada com R$ 2,99 por mês. Então, por favor. Né? Quem está antes, quem tá saindo para nos trair, por favor, pelo menos se torne membro antes de sair. Isso é ótimo. Ó, gente, eu vou ler os superchats aqui, agradecendo demais. Vocês estão bancando essa transmissão. Muito obrigada. Vou de baixo para cima. O meu querido que está reclamando aí vai demorar um pouquinho, mas eu vou ler seu comentário. O Luiz Campos fala, e o melhor chapeuzinho, peraí, sem provocação, Leandro, Vinícius e Marília, mas o Reinaldo colocou terno e gravata para entrevistar o Lula. E o melhor chapeuzinho que ele encontrou no guarda-roupa. King Guará, já chega aqui como membro. Aí, ó, tá vendo, ó? É isso aí, rapaz. É isso aí, ó. Tá vendo? Tem gente que. Esse vai ficar conosco até a hora do voador. Duvido que vai nos trair lá com rola bosta. Olha lá, a Mutli Costa marcando ponto aqui na live das 5 e mandou também um gatinho preto pra gente. Fabiano França, devia ter injetado álcool a 70% para matar o pessoal logo. Alcídio Ágil fala, Leandro Fortes e a frente anti-Bozo? Ele pergunta. E o Alcides ainda pergunta, outro erro do PT? O Lula na entrevista para a mídia golpista? Eu acho que é erro. Peraí, deixa eu acabar. Você não sabe como funciona? Deixa eu ler tudo, por favor, desculpa. Édipo Rei, demitir fascistas do Congresso em 22. Eu acho muito importante, Leandro, a gente falar em todas as lives como tem que pensar muito para votar em senador e deputado federal, né? A gente precisa de Câmara e Congresso, Câmara do Deputado e Senado decente. Alcides Ágil, a anistia aos torturadores foi o que abriu a caixa de Pandora dos neonazistas brasileiros. Gustavo C. de Lucena, que estava aqui ansioso para eu ler, infelizmente a deputada já foi, mas ele fala, boa tarde, Maria do Rosário e DCM. Seria possível vocês agendarem programas para debaterem a PEC do Queiroz, reforma administrativa? Será que deixaremos essa aberração passar? O que fazer? Sônia Regina Piazza, dá uma pingadinha pra gente. Faça isso, você tá sem grana, pinga R$1 que ajuda, olha. Eu ia falar mais de 1.000 pessoas assistindo, mas tem um pouquinho menos de 1.000 pessoas, mas já ajuda muito. Vamos lá, pessoal. Nossa concorrência hoje tá difícil. Presidente Lula, né? Heloísa Bortes, que falou, Marília, muito obrigada, que eu divulguei o livro dela. Vou mostrar de novo, Mulheres na Pandemia, fotografias de Heloísa Bortes. Maravilhoso, gente. Livro delicioso de ler, muito importante. Que mais aqui? Pensando alto, eu já li. Então vai lá, Leandro, é com você agora. Eu reitero, eu acho que é um erro. Não só o Lula emprestar a credibilidade dele para uma figura como o Reinaldo Azevedo, um canalha, como o Haddad ter ido para uma Manhattan Connection, que foi um desastre. As pessoas, não, ele saiu muito bem, humilhou o Diogo, mas que humilhou ninguém. Aquilo está servindo até hoje como propaganda da TV Cultura do programa Manhattan Connection. Eles transformaram aquilo num teaser e usam como propaganda. Como se fossem democratas. Exato, são moleques. Aquilo é uma molecagem. É uma armadilha. Não tem por que cair nessa armadilha. Nessa coisa do Reinaldo Azevedo, eu tenho certeza, já fala que ele botou um paletó. Ele vai ser super gentil. Vai levantar a bola, vão falar do Estado de Direito, vão rir juntos e tal. Não acrescenta nada para o discurso do Lula, mas leva milhares de pessoas para um programa de um canalha para dar dinheiro para uma empresa de quinta categoria, que participou ativamente do golpe contra Dilma, que é golpista na sua essência, que demonizou o PT, que demonizou o Lula, que foi lavajatista de primeira hora, né, que ainda hoje é lavajatista, que ainda hoje passa pano para o Moro, mas está lá. Me fala que já tinham 200 mil pessoas lá, né? Mudaram, dando dinheiro para a Band News, a Bandida News, né, ajudando o Reinaldo Azevedo a lavar a biografia dele depois de toda a merda canalice que ele fez a vida toda contra a esquerda e contra o PT. As pessoas adoram, nesse grande país católico, esses atos hipócritas de contrição, né, esses pedidos de desculpa católico, esse arrependimento que vale para qualquer coisa, para tudo e para todo mundo. Não está certo isso. Não está certo. Assim como não deve ficar escrevendo em Folha de São Paulo, nem fazendo artigo para o Estadão, essas pessoas não odeiam o PT, odeiam a esquerda. Eles demonizam. Essas pessoas, o Reinaldo Azevedo, inclusive, essas pessoas elegeram o Bolsonaro.
e agora estão tirando o corpo fora com a ajuda do Lula, com a ajuda da esquerda, com a audiência do PT. Eu não concordo com isso, nunca vou concordar. Essa história de furar bolha não me convence. Eu trabalho com mídia digital há muitos anos. Quer furar bolha? Pega a militância do PT, essa juventude do PT que ninguém sabe onde é que está, e mete nas periferias. Aí você fura bolha. Vai conversar com os crentes nas igrejas. Aí você fura bolha. Vai participar de mutirões na periferia e nas favelas. Vai ajudar o André Constantini a ir para a Central do Brasil todo dia e ir na Cinelândia. Aí você fura bolha. Agora, dando audiência para o Reinaldo Azevedo, você vai furar a bolha? Você acha que alguém que gosta do Reinaldo Azevedo vai votar no Lula e no PT? Vocês são loucos, vocês vivem em fantasia, gente. Vocês estão na Disney. Ô, Leandro, e muito mais grave do que ter ajudado a eleger o Bolsonaro, eu acho que tem uma coisa que é pior do que o Bolsonaro, que é o bolsonarismo, esse caldo cultural do ódio. A gente já conversou longamente sobre isso, Leandro, que eu uso aquela analogia de que o Bolsonaro ele não fez campanha. O Bolsonaro foi um tronco de rio, jogou um tronco e a maré, a correnteza do rio levou até o Palácio do Planalto. Mas por que o Bolsonaro ganhou sem precisar de fazer uma campanha incisiva? Porque a sociedade brasileira, e aí tem uma coisa de um cara que eu acho um canalha, um criminoso, um bandido, não deveria nem ter nascido, que é o Milton Friedman, mas ele tem uma frase que é genial, que a ideia das coisas que o mundo, na verdade, material, é a ideia das coisas pairando no ar. O bolsonarismo deixou as ideias do fascismo, aliás, as ideias do fascismo deixou o bolsonarismo pairando no ar. Aí surge a figura como o Bolsonaro, que ganha sem fazer campanha. Mas quem ajudou a criar esse clima, esse ambiente nefasto no Brasil? Figuras como o Reinaldo, Pânico na TV, Tropa de Elite, toda essa questão, todo esse background cultural que tornou aquela juventude CQC. Uma vez eu estava conversando com o José Genuíno aqui, acerca do CQC. O que o CQC fez com o José Genuíno era para algemar aqueles caras. Usaram uma criança para enganar o José Genuíno para pegar. Eu lembrei disso hoje, é verdade. Entende? Então isso criou uma geração de retardado. Você vê hoje a faixa etária que mais votou no Bolsonaro, quando se fez a segmentação de estratificação de votos, foi a faixa etária que orbita os 30 anos de idade. Quem orbitava os 30 anos de idade em 2018? Toda a geração que acompanhou, que pegou, que foi jovem, 20 anos de idade, 18, durante esse lixo, que eu costumo falar que é de 2008 até aqui. Eu gosto de usar 2008, Leandro, porque 2008 é a grande crise do capitalismo, é onde a extrema-direita passa a se organizar no mundo, principalmente em fóruns de internet, começam a se apropriar do novo humor. Depois tem também aquele ponto de inflexão, onde aquele filme Tropa de Elite ele passa a ser... Sim. Ele vira um fenômeno e aquilo dali passa a justificar a violência policial. E o humor que se pratica subsequente até chegar em 2002, que é o Mensalão. Aí o caldo cultural estava armado. E o Bolsonaro todo dia dando entrevista, quando não no CQC, na Luciana Gimenez. O Bolsonaro que se recusou a fazer debate com o Haddad em 2018 era o Bolsonaro que todos os dias ia fazer debate com o Toninho do Diabo e com o Henrique Cristo, na Luciana Gimenez. É isso. Meu amor, eu só queria que respondesse aquela pergunta do Superchat, queria que vocês dois debatessem sobre isso. A PEC do Guedes, a reforma administrativa, vai dar para reverter depois? Dá para impedir agora com esse Congresso? O que você acha, Leandro? Agora não dá, de jeito nenhum. Com esse Congresso, de jeito nenhum. A PEC 32, Marília, ela é extremamente danosa para o Brasil, porque ela é uma ferramenta de perseguição ao servidor público. É uma PEC que demoniza o serviço público. Só que ela demoniza o serviço público e coloca o serviço público numa situação muito precária. Ela precariza absolutamente todo o serviço público brasileiro, menos os militares e a magistratura. Então, assim, é a consolidação do projeto das elites brasileiras desde sempre, que é a consolidação do poder militar e da lei na mão dos pares, aos amigos, aos inimigos, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. É a consolidação da política de lawfare. Você mantém a magistratura e o estamento militar sob controle
do Estado, porque eles recebem mais dinheiro e têm mais benefícios. O resto, a patuleia, vai ser pressionada ao desemprego em um momento, porque tem junto uma política de privatização. O que acontece? Isso é até legal, porque é uma discussão que resvala no que nós vamos ter no webinário. O desemprego no Brasil e a precarização de serviços é um plano, é um planejamento, não são consequências da questão econômica. Você precisa ter um exército de desempregados muito grande e um nível de precarização muito alto, porque quando esses dois fenômenos nefastos se encontram, eles provocam lá na ponta uma coisa que é muito cara ao neoliberalismo, que é a falência do sindicalismo. A debacle da organização sindical e da luta dos trabalhadores. Porque quando você tem alto desemprego e precarização de serviço, as pessoas entram num desespero de sobrevivência. Elas não querem fazer greve, elas não têm como se organizar para fazer greve, elas não têm como se organizar para discutir os seus direitos, elas aceitam qualquer coisa. E o sindicalismo não consegue fazer essa organização funcionar. Aí você tem uma base social completamente submissa às mãos do mercado. Essas coisas não acontecem por acaso. E a PEC 32 é a ferramenta burocrática, tecnocrata, para fazer isso funcionar. Assim, e ela está atingindo todo mundo, à exceção dos militares e à exceção da magistratura. Então, assim, essa reforma administrativa, ela não visa sanear o Estado. Pelo contrário, ela visa precarizar os setores do Estado que podem ter algum tipo de reação ao plano de desmonte do Estado. Plano esse que já está em andamento, né, Vice? A gente sabe disso. A gente já discutiu isso. Está em andamento esse plano de desmonte do Estado. Se não fosse a pandemia, já tinham vendido tudo. Tudo, não tinha mais nada. Nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica, nem Petrobras, nem Eletrobras, nada, não tinha mais nada. A gente já estava no aprofundamento de crise social muito grave. Só que a pandemia barrou essas pessoas que passaram, inclusive, a defender o SUS. Mas 45 bilhões do SUS já foram tirados por conta da emenda do teto de gastos. E vai ficar muito pior com a PEC 32, porque você vai precarizar os serviços de atendimento médico mais básicos que existem, que são as UPAs, os postos de saúde. Então, assim, vai todo mundo perder. Quem vai ganhar, o que é? É o mercado financeiro, que está super interessado nesse desmonte, para poder comprar e vender o Brasil a preço de banana. Ô, Leandro, e outra coisa que Só para complementar, desculpa, mas aí numa volta de um governo progressista, você acha que dá para reverter uma lei como essa? Essas mudanças? Historicamente não dá, porque assim, a gente teve os governos do PT e eles não conseguiram reverter nenhuma privatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Os contratos no sistema capitalista só podem ser quebrados se houver uma ruptura do sistema, se houver a Revolução Brasileira, se houver o surgimento de um governo socialista que não dê a mínima para esses contratos. Mas o Lula, quando entrou na presidência em 2003, ele já tinha escrito uma carta aos brasileiros prometendo que iria cumprir os contratos. Por isso que ele fez o que fez, da maneira que fez e tal, mas não reverteu a venda da Vale do Rio Doce, que foi vendida a preço de banana, a segunda maior mineradora do mundo, instalada na maior e mais rica zona de minério do planeta. Era uma estatal, era do povo brasileiro. Foi vendida a preço de... Se aplicou 100 bilhões... Foi doada. E doada depois que o Estado botou bilhões nela para restaurá-la, para torná-la mais moderna. E foi doada. E depois que ela foi doada, ela virou uma ferramenta de morticínio. 2 barragens já romperam e já mataram 400 pessoas. É assim que funciona o capitalismo. E para reverter isso, você tem que ter um governo revolucionário, que não é, obviamente, um governo do PT. Sinto muito, isso não vai acontecer se o Lula for eleito. Não vai ter reversão de nada disso. Ele vai tentar reformar de novo o Estado, recriar os programas públicos, enfim, vai fazer o que ele sabe fazer e faz bem. Mas para reverter, Marília, só um governo revolucionário. Isso eu acho que, por enquanto, a gente não vai ter. Tão grave quanto essa dificuldade de reversão, né, Leandro? Olha só, se o áudio estiver baixo, me avisem. Tão grave quanto essa dificuldade de reversão, também tem essa questão que, por exemplo, o Brasil sendo um país da periferia do capitalismo, tendo
suas instituições tão influenciadas e influenciáveis pelas potências estrangeiras, Estados Unidos, União Europeia, pelo capital desses países também, o Brasil ainda corre o risco de um processo de sabotagem internacional se tentar reverter algum desses contratos. Por isso que isso tem como acontecer em período revolucionário, numa situação de revolucionário, como disse o Leandro. Por exemplo, eu costumo dar o exemplo da Venezuela. Por mais que eu ache que, de fato, o Maduro e o Hugo Chávez fizeram barbeiragens na condição econômica da Venezuela, e fizeram, e não é falha a gente apontar isso, mas a Venezuela foi posta na situação que está, por sabotagem internacional. Sim. Essa é a realidade. Diga, Leandro. Ô Vinícius, a Argentina saiu agora, mas o Brasil faz parte de uma quadrilha, de uma gangue chamada Grupo de Lima. O Grupo de Lima foi montado dentro do consenso de Washington e a partir do governo Obama, foi montado com governantes da América Latina, tendo como representantes da Venezuela o Guaidó e setores da oposição do chamado governo autodeclarado. São governantes da América Latina, mais representantes ilegítimos da Venezuela, que tem uma única pauta sendo tratada desse grupo desde que foi criado. A derrubada do Nicolás Maduro na Venezuela. O golpe na Venezuela. O Brasil é parte integrante, claro, e o Bolsonaro é a figura principal desse grupo de Lima. A Argentina abandonou. O Alberto Fernandes falou: eu não faço parte dessa pataquada. A Venezuela é um país soberano e é uma democracia. Mas Peru continua, Uruguai continua, a Bolívia saiu também oficialmente agora. Mas, assim, é nesse ritmo que funcionam as coisas. É nesse contexto que as coisas funcionam. Esse Grupo de Lima, ele estuda e coloca em prática, junto com os Estados Unidos, todas essas sanções econômicas e barreiras comerciais para tentar sufocar a Venezuela, e eles vendem o resultado disso como um desastre provocado pelo socialismo, e não pela falta de insumos e produtos que não podem ser comprados pela Venezuela. É o que tentaram fazer com Cuba, que tentam fazer com Cuba há 50 anos. É o que fizeram com o Chile de Allende. Aí as pessoas começam a não ter as coisas, vão para a rua, ficam desesperadas, aí tem as imagens, corre o mundo. Repare que sempre, a primeira notícia que a mídia dá é que está faltando papel higiênico, que é uma forma humilhante de você dizer que as pessoas não têm nem o básico. Em Cuba sempre falaram que não tinha papel higiênico. Na União Soviética, as filas para comprar papel higiênico. No Chile de Allende, as pessoas não tinham nem papel higiênico. E na Venezuela repetem isso diuturnamente, que não tem nem papel higiênico para as pessoas. É mentira. Pois é, mas tem saúde, educação e segurança. Só isso. Não, e essa questão do papel higiênico, Leandro, eu acho muito curioso. Quando a gente estava conversando agora aqui com a Maria do Rosário, a gente falava que as torturas às mulheres eram sempre mais... Tortura é sempre horrível. Inclusive, queria mandar aqui uma saudação para a família da Sara, que teve vários perseguidos e torturados, vários perseguidos políticos. 4 tios torturados. Então, Sara, queria mandar um abraço aqui para sua família nessa data de hoje, que é uma data nefasta para todos nós. E, Leandro, a gente conversando aqui com a Maria do Rosário hoje, a tortura a mulheres, ela tinha um caráter pior, mais perverso, porque o sadismo, ele sempre apela para a questão, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, a questão do sexual é colocada. Sim, da violência sexual, claro. E também essa coisa de sempre apontar para a falta de papel higiênico também é uma estratégia com cunho também psicanalítico, se a gente for parar para analisar. Porque eles usam, teoricamente, uma das situações, não vexaminosa, mas uma situação que é a pessoa e suas necessidades e tal, para colocar que a pessoa não teria nem condições de se limpar direito. Então, eles usam isso como figura e usam isso como uma imagem também. Isso é psicanálise pura dessa turma, que é uma turma de psicopata. Agora, eu quero perguntar se esses 100 milhões, quase 100 milhões de brasileiros que vão ganhar R$150 de auxílio emergencial, quanto disso vai sobrar para comprar papel higiênico? Eu quero saber quanto disso vai sobrar para comprar papel higiênico. Aumenta o som, Vini. Dá para aumentar mais? Não dá para aumentar, eu tenho que direcionar aqui o microfone. Deixa eu colocar aqui. Tá certo. Deixa eu ver se melhora. O Leandro... Isso é um mega microfone, né? Pô, Xing Ling.
Só tem tamanho. Desculpa. O Leandro tem que sair para a voadora, mas, Leandro, eu queria só ler os superchats aqui. São poucos, infelizmente. Claro. Continuar mandando mais. O Leandro vai sair, eu e o Vinícius vão ficar aqui mais um pouquinho, né, Vini? Ó, o Ricardo da Dutra. Desculpa, o Ricardo Dutra. Deixa eu ver. Marília. Não, eu botei o dourado aqui para aparecer o Silvio Santos. Topa tudo por superchat, gente. Manda aí. A Thaís Patrese. Topa tudo é perigoso, viu? Esse pessoal aqui é fogo. Vão exigir nosso fígado. Ó, vamos lá. Ricardo Dutra, que mandou, ele falou assim, ó, já sou membro. O que a gente pediu para ele? Pedimos eu que tinha falado. Eu que falei para ele, desculpa, Ricardo, muito obrigado. Falei assim, olha, já que você está mandando superchat, pô, se torna membro também. Não, ele se inscreveu no webinário. Ricardo, muito obrigado. Membro. Meu fígado para você, meu querido. Um beijo no seu fígado também. É membro, se inscreveu no webinar e mandou superchat. Pronto, esse já cumpriu todos os requisitos para ser realmente um financiador da mídia independente. Eugênio Drummond, tô aqui para ver o coiso, mas vocês estão enrolando. Para não ver, desculpa, tô aqui para não ver o coisos, referindo ao Reinaldo. Mas vocês estão enrolando. Foi naquela hora que a gente estava enrolando mesmo. Mas Marcos Roba mandou aqui um superchat, muito obrigada. Acir Brito Filho se tornou membro. Pronto, são 2 nessa live, só faltam 3. Rose Gabardo manda contribuição. E Márcio Magalhães, revolução não vem pela via eleitoral. Na eleição, nossa única chance de sair do abismo em que estamos é com Lula. Mas então, participe do seminário, que vai ser muito legal para discutir isso aí profundamente, né, Leandro? Que aqui nas lives a gente fala e tal, mas... Beleza. É isso, gente. Então, eu vou me despedir de vocês, que eu vou me preparar. Eu faço uma meditação antes de entrar na voadora. E aí eu vou me preparar, beber uma água aí no banheiro aqui. E depois eu espero, claro, todo mundo lá na voadora, hein? E eu vou dar um pulinho lá no Rola Bosta para tocar terror, para todo mundo sair de lá e para ir na voadora. Um beijo para vocês. Beijo, Marília. Boa, querido. Bom programa. Tchau. Tchau, Vinícius. Beijo para você. Tchau, tchau. Até amanhã, Leandro. Obrigadão. Até amanhã. Tchau, tchau. Ó, e Vini, você tem a atualização dessa informação? Se o Rodrigo Pilha, eu sei que ele ainda está preso, né? Senão a gente teria dado a soltura dele, mas você tem alguma novidade do caso? Não, a novidade, não tem bem novidade do caso, né? A gente conversou com o irmão dele aqui na segunda-feira, o Érico Grassi, e o que o Érico Grassi falou, e eu estou sempre em contato com o Fabiano, trompetista, que está acompanhando o caso de perto, são companheiros, são amigos pessoais. O Fabiano foi lá para tentar retirar ele no dia que ele foi colocado, que ele foi levado para Papuda, né? Ele ficou lá o tempo todo, só voltou para casa antes porque tinha um decreto de 10 horas da noite de toque de recolher em Brasília por conta da pandemia, mas não, assim, a cada dia que passa, gente, a realidade é que o Rodrigo Pilha, ele não está preso mais as pessoas sempre perguntam isso, o Rodrigo Pilha não está preso mais por conta da Lei de Segurança Nacional. Disso daí ele foi solto no mesmo dia. O que colocaram ele encarcerado, levaram para Papuda, foi justamente um processo antigo que ele tinha de um processo enfim, não de abuso de autoridade. É um nome que está aqui que deu branco agora. Mas era um processo extremamente bobo, simples, que foi na época que promoveram o golpe contra a Dilma Rousseff. Ele estava com uma bandeira da Dilma no pescoço e alguém arrumou uma confusão contra ele no estádio de futebol. Só para lembrar o nome, é desacato à autoridade. Isso. Como é que eu fui esquecer de desacato à autoridade? Inclusive, tentaram prender o André Constantini por esse motivo. Então, tinha um processo de desacato contra ele, e por isso puxaram a ficha dele no sistema. Ele está preso por esse motivo. E, dito isto, o que eu quero dizer é que eu não conheço ninguém que fica preso tanto tempo por causa de desacato. Aliás, desacato eu nunca nem vi ninguém sendo preso, pelo menos não antes desse período de radicalização que o país vive, né? No máximo, a pessoa vai na delegacia, assina o termo circunstanciado, mas preso não fica. O Rodrigo Pilha está preso quase 3 semanas por isso. Então, cada dia que passa está tomando mais um caráter de prisão política, de fato. E fizeram um comentário aí que a revolução não se chega por via eleitoral. E eu concordo que... Por isso que eu concordo com o Leandro também, de que é importante
É imperativo que a gente comece a pensar, de fato, numa Revolução Brasileira e que ela passe paralela à via eleitoral. Porque, gente, o PT não vai ser esse partido que vai radicalizar. Isso daí, eu acho que o PT não... Ele nem se propõe a isso. Ele nem se propõe. O PT não está mentindo para ninguém. Ele não é o PT que vai radicalizar nesse aspecto, até por conta desses processos de sabotagem, etc. A gente precisa ter uma sociedade civil muito bem organizada para que a gente consiga resistir às pressões que virão externamente quando a gente precisar de retomar o Estado brasileiro. Diga, Marília. Olha, muito bacana seu comentário. O pessoal falando que desacato não era desacato. Você estava contando a história. Então o cara veio tirar a bandana da Dilma, né? A bandeira da Dilma. E era uma bandana, eu acho. Era uma bandana. O que eu sabia é que era bandeira, enfim, mas de qualquer forma foi por uma coisa simplória. Eu acho que não chegou a ter briga de vias de fato. Foi uma coisa de discussão mesmo, e ele foi condenado por isso. Ele foi condenado por isso. Então, e segundo o Érico comentou aqui com a gente na segunda-feira, por algum motivo ele deixou passar o processo, a justiça também não foi atrás, mas ficou aquilo em aberto. E conforme fica em aberto, o policial federal usou isso para poder colocá-lo em cana. Então, é uma situação, uma perseguição política rasteira e notória. Ô, Vini, eu queria saber a sua opinião. Você também acha que o Lula não devia ir nesse tipo de mídia? Eu concordo com o Leandro que não ajuda muito. O Leandro brinca muito com esse lance de que não pode furar a bolha. Se for para o Lula construir uma narrativa, se o PT se fosse um partido exímio no aspecto de comunicação, de conseguir pensar as melhores falas do Lula e viralizar, até, quem sabe. Mas eu concordo com o Leandro no aspecto de que, passa credibilidade para o Reinaldo, uma credibilidade que ele não merece, passa credibilidade para a Band News, uma credibilidade que a Band News não merece, e isso cria legitima, isso que o Leandro falou de lavar a biografia do Reinaldo Azevedo e da Band News. Isso é muito grave, muito triste. E é bom que a gente se recorde que que os proprietários da Rede Bandeirantes, eles foram dos caras que mais perseguiram o governo do Haddad. E eles perseguiram o governo do Haddad não apenas na prática de jornalismo rastaqueiro. Eles perseguiram o governo Haddad também na prática por causa de uma lei em relação ao IPTU progressivo que o Haddad tentou aprovar. Uhum. Eles fizeram uma pressão e um lobby dentro da Câmara Municipal de São Paulo que foi criminoso. Então, assim... E seria tão justa uma lei dessa, né? De cobrar bem mais caro das propriedades enormes, enfim. Exatamente. E era esse medo. E aqui na cidade que eu moro, nesse mesmo período que estavam debatendo o ITBI, algumas leis municipais em relação ao IPTU, Marília, os caras aqui fizeram a lei mais regressiva do país. O que eles fizeram? Para não ter que aumentar, dar aumento progressivo de imposto territorial, eles criaram uma taxa de lixo. A taxa de lixo é padronizada. O morador do Jurerê Internacional, de uma casa de 8 quartos, paga a mesma coisa de alguém que mora num barraco. Meu Deus. É muita injustiça. É esse tipo de governança que nós temos nas cidades. E isso, o Haddad foi vítima disso. O Haddad foi vítima disso por conta da família Saad. Então, não tem que levar credibilidade para esse tipo de gente. Eu acho que a participação do Fernando Haddad no Manhattan Connection tinha que ter deixado isso claro, porque o Haddad colocou, né, Marília, como uma das exigências que o Diogo Mainardi não participasse, ou ele perguntou, a assessoria dele perguntou antes, e eles colocaram o Diogo Mainardi lá de surpresa para tentar lacrar em cima do Haddad. Então, são empresas sem nenhum caráter, sem nenhuma ética midiática. Então, eu acho que a gente não tem que levar água por moinho deles, de fato. E aí, a contrapartida. O que você acha do DCM entrevistar Alexandre Frota, por exemplo? O jornalismo que o DCM pratica é profundamente diferente do que o jornalismo que a Band, a Rede Globo, que a Record praticam, do que a revista Veja. Veja, o Diário do Centro do Mundo não tem inimigo. A gente tem adversário político. O Diário do Centro do Mundo nunca produziu fake news para poder atacar
nossos adversários. O Frota, a gente pode fazer oposição ao Alexandre Frota, a gente pode fazer e fazemos oposição ao Jair Bolsonaro, mas a gente não vai atacar a família do Jair Bolsonaro, a filha dele. A gente não vai fazer jornalismo para que o parente do João Dória, a Bia Dória, seja colocada num camburão e tenha um AVC. Não existe esse antagonismo, essa dicotomia moral. O Lula é questionável o Lula ir na Band News, mas não é questionável o Frota vir no DCM. Sim. Aliás, não é questionável o Frota vir no DCM, e sim é questionável o Lula ir na Band News, porque não existe dicotomia entre os dois tipos de jornalismo que são praticados. É profundamente diferente, é moralmente diferente você praticar um jornalismo para defender o status quo, para se perpetuar tudo isso que está aí, e você praticar um jornalismo independente, profissional, para você mudar a sociedade, para você fazer a sociedade ter progresso. Então eu não vejo falsa dicotomia e falsa simetria nisso, não. Maravilha, e muita gente concordando aqui com você, com argumentos maravilhosos, e o nosso chat, apesar de estarmos com 500 pessoas, que não é comum para o nosso horário, mas hoje é um dia especial, e essas 500 pessoas muito inteligentes estão me atualizando aqui sobre o processo do Pilha, é isso, parece que ele não se apresentou para aquele processo antigo de desacato à autoridade, com isso ele foi julgado à revelia, que é a maior cagada, isso não pode ser feito, deu algum erro aí, com advogados, enfim, porque julgamento à revelia você simplesmente não se defende, e aí ele foi condenado a essa pena aí em prisão em regime fechado, que é um absurdo para um desacato, né, gente? Não é uma pessoa que coloca a sociedade em risco para ser presa. O Luiz Campos mandou aqui um superchat falando, salvo engano, o microfone do Vinícius deve ficar na vertical, com o lado correto apontado para o emissor, que é você. Muita gente ajudando, teve gente... Melhorou demais. E que falaram que você tirar a espuminha, mas acho que não, é essa questão da vertical. O negócio tem que estar duro aí. Cara, se eu tirar a espuminha... Posição ereta. É uma coisa tão escandalosa, tão cafona esse dourado, que eu prefiro... Eu corto minha língua. Eu prefiro... Mas acho que a espuminha não faz diferença. Ela é boa até, porque ela corta vento e... Mas tem que ficar bem pertinho e na vertical. Então tá. E aqui o pessoal falando, compra um nick de lapela. Fabiano França, que aliás deu uma sugestão muito bacana, que a gente abra um espaço ou no Discord. Quem é membro do DCM já entrou no Discord? Se quiser o link de acesso, ó, só clicar aqui. Clicar não, mandar um e-mail para mim. Que mais? E que abrisse um espaço lá, ou no Discord, ou no próprio site do DCM, de artigos escritos pela nossa audiência, olha que bacana. E eu já posso aconselhar você, se você escreve bem, quiser falar da atualidade, manda para contato@dcm.com.br, que se tiver bacana, o Kiko publica no site sim, depois comenta em live, podem mandar material de conteúdo jornalístico, a gente precisa todo dia. Certo, Vini? Certíssimo. E assim, queria agradecer, né, Marília, porque hoje foi um dia complicado por causa dessa entrevista do Lula, assim, já comentaram aí no chat que a gente está aqui guerreirinho, né? Levando a live na unha, na mão, e falaram aí que já tinha cerca de 300 mil pessoas de audiência lá, só na questão online, né? Na verdade, gente, vamos e convenhamos. O apelo ali não é nem apenas o Lula, é óbvio que o Lula hoje é o maior apelo para entrevista no Brasil, acredito eu. Mas eu acho que o que chamou a atenção, na verdade, foi mais ou menos esse encontro entre o Lula e o Reinaldo Azevedo, porque são figuras que eram opostas politicamente. O Reinaldo Azevedo tinha um ódio do Lula e do PT visceral. Visceral, assim, nossa senhora. O Reinaldo Azevedo chegou a ser o jornalista mais odiado pela sociedade civil progressista e vice-versa. Ele também foi o maior hater dos progressistas da esquerda brasileira, todo o governo PT e quase todo o governo Dilma, onde a chave de virada do Reinaldo Azevedo, na verdade, foi quando começa a Operação Lava Jato, que vão para cima da irmã do Aécio Neves, e cita-se o nome dele. Só isso. Eu acho que essa lavagem histórica que o Reinaldão está tentando fazer, Reinaldão, falo Reinaldão de deboche, que o Reinaldão está tentando fazer, na verdade, é medo também que ele teve. Então, pois é.
É isso aí, que o Leandro deixou bem claro aqui pra gente, a linha do tempo, né? Da mudança, a chave de mudança, como você falou. Então, gente, vamos dar um tempinho pro pessoal pegar uma aguinha, um café, e às 7 da noite começa a entrevista com Franklin Martins, feita por Leandro Fortes na Voadora. Não percam, prestigiem, deem seu like, façam tudo o que tem que fazer. Agradeço demais a audiência. E às 9 da noite também tem o Essencial com Kiko e Pedro. Vocês estão morrendo de saudade. Tá bom? É isso, Vini. E a gente volta amanhã com... Amanhã a gente volta com o Walter Pomar. Ai, que demais, porque amanhã é aniversário da Saragóis, então eu vou substituí-la neste horário, de novo. Aniversário da Saragóis, amanhã, como toda sexta-feira, minha jornada é dupla. 9h30 da manhã, eu me encontro com o Leandro Fortes novamente aqui no Café da Manhã. A gente já está brincando que é o da coisa do lado vermelho da força. E à tarde estaremos aqui com o Walter Pomar. E amanhã é aniversário da Saragóis. Maravilhoso. Beleza, um beijo a todos. Fiquem seguros, obrigada pela audiência. Tchau. Beijo, gente. Até amanhã.